para então terminarmos hoje esta parte que fala sobre conhecer, a primeira parte, sobre esse elemento do ministério pessoal, que é conhecer as pessoas. O que nós estamos vendo aqui, como conceito que nós estamos desenvolvendo, é que pessoas sábias não são somente pessoas que com as respostas certas, mas pessoas que fazem as perguntas certas. Não poderemos obter as respostas certas sem fazer as perguntas certas. Então, trata-se daquela coisa de que, para você ajudar pessoas, você não tem apenas que dar as respostas para elas, você tem que perguntar também, a fim de conhecer essas pessoas. Conseguindo conhecer as pessoas, descobrindo onde a mudança é necessária. Quando eu trato disso e aplico à minha própria vida, eu preciso fazer boas perguntas, pois se evitar fazê-las, assim irei elaborar suposições sobre as pessoas. Então, tudo que eu consigo, sem perguntar para as pessoas, é construir suposições sobre elas. Então, eu lido com pessoas que existem somente na minha cabeça e não são reais. E, quando eu penso nos outros, a aplicação é: procurarei por oportunidades para questionar além do relacionamento casual, provendo perspicácia para ver onde é necessário ministrar. Então, o que nós estamos combatendo aqui, quando falamos da nossa vida em relação às pessoas, é a tendência que nós temos de manter relacionamentos superficiais e casuais, Relacionamentos que são cotidianos, estamos frequentemente juntos, conhecemos algumas coisas, as mais superficiais, mas não nos conhecemos de verdade. Uma porque temos vergonha de perguntar, outra porque temos vergonha de nos expor, outra razão é porque durante muito tempo a igreja vive um conceito de que todos aqui são perfeitos, que ninguém tem fraquezas, ninguém tem dificuldades, que aqui é uma comunidade de pessoas perfeitas. Não é assim, é justamente o contrário. O que nós estamos aprendendo na Bíblia é que a história da redenção, ela, a não ser Cristo Jesus, ela é cheia de pessoas fracas, que falham, que precisam de ajuda, que pensam coisas erradas, que fazem coisas erradas, que dizem coisas erradas. E todas elas estão ali dependendo da mesma redenção, da mesma graça, do mesmo favor do Senhor. Então, esta é uma comunidade de pessoas remidas e que estão em transformação, como toda a igreja. Se é assim, não há ninguém aqui que seja perfeito. E o aperfeiçoamento de cada um de nós acontecerá por dois meios. Aquele que é o eficaz, o que produz efeito, que é o Espírito Santo, e aquele que é o instrumental, o povo de Deus. Então, o Espírito Santo usa o povo de Deus, usa a comunidade, usa a igreja para operar na minha vida, para operar na sua vida, na vida do meu irmão, santificação. Daí a igreja ser tão importante, tão necessária para a vida de cada crente. E nesse processo, ora nós somos ministrados, somos servidos, e ora somos os ministros, somos aqueles que servem. Nós estamos falando sobre ministério pessoal. Para desenvolver esse ministério pessoal, essa vida de discipulado, essa vida de instrumento nas mãos do Senhor, nós precisamos conhecer bem os nossos irmãos e as pessoas que Deus coloca em nossas vidas. E para isso precisamos fazer boas perguntas. Então, hoje nós vamos ver como fazer boas perguntas, uma maneira, um tutorial aqui sobre como fazer boas perguntas. Que perguntas devemos fazer para conhecer as pessoas? Então, lá na apostila, na página 2, o verso da página 1, já no final, nós vamos ler o seguinte: fazendo boas perguntas. Então, o modo primário que podemos fazer
para conhecer as pessoas é através do processo pergunta e resposta. Por isso, é importante aprender a fazer boas perguntas. Aqui estão 4 princípios que devem ser mantidos em mente. 4 princípios para fazer boas perguntas. Primeiro, sempre pergunte questões explanatórias. Perguntas que não podem ser respondidas apenas com sim ou não. É aquela pergunta que a pessoa, para responder, tem que falar mais do que uma palavra, não é? Então, você tem que aprender a fazer esse tipo de pergunta. Perguntas sim e não nos darão muitas informações porque não conhecemos os pensamentos por detrás das respostas. Por exemplo, se eu perguntar se você tem um bom casamento e você me diz que sim, o que eu consegui captar? Nada. Você tem um bom casamento? Tenho, sim. A mesma coisa de você... Aquelas perguntas, que a gente faz para um estranho sobre religião. Você crê em Deus? A pessoa, creio. Sim, eu creio. E você aprendeu o que sobre essa pessoa? Você não sabe o que ele pensa sobre Deus, você não sabe o que ele pensa sobre fé. Ele respondeu com sim, mas você não sabe exatamente o pensamento dele naquela questão. A mesma coisa se dá aqui. Não conseguirei captar muito, pois eu não sei sua definição de bom casamento. Note que perguntas explanatórias não podem ser respondidas sem a pessoa demonstrar aquilo que está pensando, o que deseja e o que faz. Então eu pergunto, você tem um bom casamento? Sim, tenho um bom casamento. Mas o que é um bom casamento para você? Aí ela vai me falar qual o conceito que ela tem de casamento e tudo mais. E aí você vai compreender exatamente o que ela está pensando, E vai chegar até a conclusão de se ela tem ou não um bom casamento, 2. Segundo princípio. Primeiro é questões explanatórias. O segundo princípio, use a combinação de perguntas de pesquisa e focadas. Eu vou explicar. Perguntas de pesquisa cobrem as diversas áreas da vida da pessoa, olhando para a pessoa por inteiro. Perguntas de pesquisa revelam temas e padrões. Por exemplo, o problema relacional de uma mulher com seu marido pode também existir com seus pais e filhos. Isto não é, portanto, um problema isolado, mas um tema de sua vida. Questões focadas olham intensamente para uma área da vida da pessoa, ao passo que as questões de pesquisas varrem amplamente. Questões focadas escavam profundamente em uma área. Questões focadas revelam raízes e causas. Para conseguir conhecer alguém, necessitamos empregar ambos os tipos de perguntas. Existem ocasiões quando necessitamos de um ângulo de visão amplo. Perguntamos-nos, o que estou vendo aqui existe em outro lugar na vida dessa pessoa? Necessitamos também questões focadas para nos perguntar o que posso aprender acerca dos pensamentos, desejos e ações ao escavar profundamente nessa área da vida. Deixa eu explicar isso aqui. Ele usou aqui um exemplo, Você está conversando com uma amiga ou com um amigo, um irmão em Cristo, e ele está se queixando da sua esposa, do seu marido. Digamos que o problema seja... um dia desse eu li aqui justamente isso, Era um marido que tinha uma esposa muito irada. E aí você fala, bom, essa mulher tem um problema de ira com o seu marido, mas será que o problema é no casamento só ou ela tem um problema com ira? Aí você vai fazer a pesquisa, E como é o relacionamento com os filhos? Com os filhos também é irado. E como era como solteira, na casa dos pais? Também tinha roubos de ira. E no trabalho? No trabalho também é uma pessoa difícil, também de vez em quando tem uns episódios de ira. Então você observa que não é um problema do casamento, é um problema na vida dessa pessoa, há um tema, que é a ira.
a um problema que acompanha e que é a maneira de ela reagir a determinadas situações. Então, ela não tem um problema de casamento, ela tem um problema de ira. Então, agora você explanou, né? Você pesquisou, você foi amplamente. Agora você vai saber, mas como essa ira se processa na vida dessa mulher? O que provoca a ira dela? Em que situações ela reage com ira? Por quê? Quais as motivações? Porque essa é a reação principal dela. O que ela quer quando ela se ira? O que ela está pensando? Então você começa a fazer perguntas focadas sobre a ira. Por exemplo, a última vez que você se irou, o que estava acontecendo? O que foi que seu marido fez para você responder com ira naquele exato momento? Que hora do dia você se sente mais suscetível a ter uma explosão de ira? Que situações, que relacionamentos? Então você vai chegando mais profundamente à questão. E assim, juntando as duas coisas, a pesquisa com a pergunta mais profunda, você então conhece melhor a pessoa e o problema que ela está enfrentando. E assim você se torna mais capaz de ajudar. É aí que você vai buscar as respostas para o que ela está vivendo, o que essa pessoa está vivendo. Nós não estamos falando aqui de aconselhamento formal, esse que acontece no gabinete, não. Estamos falando da administração pessoal, a nossa vida na igreja. Muitas vezes, por exemplo, eu tinha uma concepção errada, por exemplo, a respeito de até onde eu poderia ir nas minhas perguntas com uma pessoa. Então, muitas vezes, na conversa entre irmãos na igreja, quando eu era jovem, e eu já conversava com muita gente naquela época, e ainda no começo do ministério, eu conversava com alguém e a pessoa me dizia que estava com um problema, e se ela não me quisesse dizer o problema, não tinha problema para mim. Eu ficava, não, para mim não importa saber o problema, eu quero saber como é que eu posso te ajudar. Mas como é que eu vou ajudar sem saber o problema? Sem fazer as perguntas? Na verdade, o que você não quer é saber coisas que são constrangedoras. Então você prefere não conhecer. Mas quando você alguém te pede um conselho, alguém pede para você, acontece o tempo todo, olha fulano, eu estava no trabalho, aconteceu isso, como você acha que eu devo reagir? Então você já procura logo um padrão de resposta para dar. Mas por que ao invés de dar uma resposta, você não começa a fazer perguntas? O que está acontecendo no seu trabalho? O que fez você, o que vai fazer você reagir dessa forma ou dessa forma? Quais são as suas motivações? O que você tem buscado? Não é? E você vai a fundo para você realmente prover ajuda para as pessoas. Não é? Não contente-se em saber pouco se as pessoas estão precisando de ajuda e estão lhe solicitando. Bom, terceiro princípio. Lembre-se sempre que certos tipos de perguntas revelam certos tipos de informações. Lógico. Pergunte-se: o que necessito conhecer sobre esta pessoa para ajudá-la? Que tipo de pergunta descobrirá essa informação? Então, lógico. Se eu quero ajudar alguém, eu preciso saber como ajudar, não é? Isso é uma coisa muito... Dois princípios, né? Duas verdades a respeito de ajuda mútua. Uma, para alguém ser ajudado, esse alguém precisa querer ajuda. Você não consegue ajudar quem não quer ser ajudado, não é? Essa é uma coisa. A outra coisa é que para eu ajudar alguém, eu preciso conhecer exatamente no que ela está precisando de ajuda. Senão eu vou fornecer coisas que ela não precisa, não quer e até pode piorar a situação. Veio um rapaz aqui num domingo desse e solicitou alguma coisa para um diácono. Aí o diácono foi lá, fez uma cesta básica e levou para ele. Alguns itens, né, de alimentação e levou para ele. E quando chegou lá, ele falou: eu não quero comida. Eu não quero comida não, eu quero dinheiro.
Ele estava noiado, ele queria dinheiro para comprar droga, né? Logicamente, você não ia satisfazer a necessidade dele, mas só para mostrar para você, quando você supõe a necessidade de alguém e vai satisfazer essa suposta necessidade, você pode estar piorando a situação, você pode estar atendendo àquilo que não é verdadeira necessidade. E você não tem como saber isso senão perguntando, fazendo as perguntas certas. Se você realmente quer ajudar, você vai ter que invadir a vida do seu irmão. Vai ter que perguntar a ele. Há essencialmente, dentro desse ponto 3, há essencialmente 5 tipos de perguntas. Perguntas muito simples que vão progressivamente abrindo as portas do conhecimento da vida de alguém. O quê? A primeira pergunta. O quê? Esta é a pergunta mais básica. Elas descobrem as informações gerais. O que você fez? A resposta, eu falei, vamos pegar um caso aqui de um casal, né? Um homem procurando ajuda para o seu casamento. É o exemplo que ele coloca. Então, a pergunta o que é? O que você fez? Eu falei para a minha mulher. Né? Eu falei para a minha mulher. Veja que essa pergunta, ela precisa de mais coisa. Falou o quê? Né? Ou falou como? Né? Aí chegamos à segunda pergunta. Né? Como? Estas questões revelam a maneira como algo foi feito. Como você falou com ela? Eu gritei com ela por 15 minutos. Né? Aí você observa aqui, quando você faz uma pergunta só, né? O que você fez? Eu fiz isso. É verdade, mas não é toda a verdade. Né? Então agora, mas como você fez isso? Você falou com a sua mulher como? Aí a pessoa revela, não, eu gritei com ela durante 15 minutos. Foi uma grande discussão. O como aqui revelou mais alguma coisa. Depois vem pergunta por quê? Estas questões descobrem os propósitos da pessoa, desejos, metas ou motivações. Por que você gritou por todo esse tempo? Eu queria que ela soubesse o quanto estava irado pelo que ela havia feito. Ah, teve uma razão para isso. Qual foi a razão? Eu queria que ela soubesse que eu estava irado. O que ela fez me deixou muito irado. Por isso eu fiquei gritando 15 minutos com ela. Se você não fizer a pergunta por quê, você tem metade das informações. Depois vem onde, quantas vezes. Essas perguntas revelam temas e padrões da vida da pessoa. Onde isso aconteceu? Na mesa de jantar. Jantares são difíceis. Ambos estamos cansados. Temos filhos novos. Jantares não são relaxantes. A refeição do início da noite parece ser tensa para nós. Então, a resposta desse onde foi que aconteceu? No jantar. E pela resposta dele, acontece sempre no jantar. O jantar é sempre um momento difícil. E aí você tem já um campo para trabalhar. Ele coloca a questão dos filhos pequenos, como são tensos os jantares, a tensão que aparece no jantar, enfim. Quando é a última pergunta? São perguntas que descobrem a sequência dos eventos. Conte-me exatamente quando você começou a gritar durante o jantar. No meio do caos, minha esposa disse: Bem, como foi seu dia? Ela obviamente se chateou porque eu não lhe respondi. Eu disse: Você se importa ou está brincando comigo? Ela disse: Bem, você é o único aqui cuja vida tem importância e é interessante, certo? Neste ponto, eu explodi. Então, os dois estão... Né? Quando foi? Ela fez uma provocação... Nem sei se ela fez uma pergunta sobre o dia. Ele supôs que ela estava fazendo uma ironia. E aí ela já deu outra pedrada de lá para cá e aí o caos se formou. Aí você lembra daquilo, né? Logo do começo desse estudo. Por que a gente briga, né? Nós estamos decorando lá em casa Tiago 4:1, de onde vêm as contendas que existem entre vós. Não é das paixões que militam na carne de vocês? Então, o que acontece quando a gente briga? Quando a gente briga,
São duas pessoas cheias de desejos e não estão a fim de abrir mão desses desejos. Só que esses desejos são conflitantes. Nesse caso aqui, fazendo uma inferência, talvez tenha uma mulher querendo reconhecimento pelo seu trabalho em casa, um homem cansado querendo seu descanso quando chega em casa, os dois estão cheios de desejos conflitantes e eles não querem abrir mão. O que eles fazem? Eles brigam. É quando aquele que vai providenciar ajuda, fazendo as perguntas corretas, consegue chegar à questão, consegue discernir o que de fato está acontecendo e assim providenciar verdadeira ajuda. Então, cada classe de pergunta descobre diferentes informações e assim alarga ou aprofunda nosso entendimento daquilo que acontece, a situação. Como a pessoa interage com isso, os pensamentos e os motivos do coração, e o que foi feito em resposta, o comportamento. Você usará estas questões se você estiver focando em uma área ou pesquisando a vida da pessoa. Veja, eu preciso descobrir a situação, preciso descobrir os pensamentos, as motivações das pessoas e preciso descobrir o comportamento, a reação delas a essas situações e diante dos seus desejos. E aí você observa que as perguntas me levam a este caminho. Situações, pensamentos ou motivações do coração e o comportamento. E por fim, o último princípio. Pesquise numa linha progressiva de perguntas, nas quais cada questão está baseada em informações descobertas em questões anteriores. O fluxo de perguntas deve ser ordenado e lógico. Cada questão deve alargar ou aprofundar seu entendimento daquilo que está sendo considerado. Você conseguirá isso ao estar sempre se perguntando: o que eu deveria mais saber acerca daquilo que já ouvi? Esta questão o desafia a não fazer suposições ou preencher o que não foi dito pela sua própria imaginação. Então você pergunta e cada nova pergunta traz a necessidade de uma outra pergunta. Então vá perguntando, vá vasculhando até que você esteja realmente seguro de que não falta nada ainda a ser conhecido naquela questão. Agora, há um cuidado, logicamente, aqui, né? Porque o perguntar para ajudar, entre o perguntar para ajudar e o perguntar para bisbilhotar, há uma linha tênue desse tamanhozinho assim, não é? Inclusive quando os assuntos são bem interessantes, né? E aí a gente quer mais alimentar a curiosidade do que propriamente ajudar as pessoas, não é? Nós somos pessoas caídas, somos pecadores, fomos redimidos, estamos sendo transformados, então nós temos que tomar sempre cuidado com o nosso coração. Assim que bastarem as perguntas e as respostas forem suficientes, não há nada mais que seja necessário saber. Não é? Porque senão nós estaremos alimentando apenas a nossa curiosidade, não vamos ajudar ninguém. Logicamente, aquele que se propõe a perguntar deve também ter o cuidado de guardar segredo, manter a discrição. Não é? Nós falamos isso aqui há um tempo atrás, quando dizia que a igreja precisa de pessoas assim, pessoas confiáveis, não é? A grande dificuldade de nós abrirmos o nosso coração é não podermos confiar de que os segredos ali revelados vão ficar em segredo, não é? Então, quando alguém conversa com você, lhe confidencia algo, sinta-se privilegiado por isso. A pessoa está lhe confiando um tesouro, algo que certamente, se cair em ouvidos errados, pode prejudicá-la, mas ela confiou em você. Ela tratou isso com você. Ela buscou a sua ajuda. Portanto, tudo que você souber dela, fique guardado no seu coração. E utilizado em favor dela, não contra ela. Perguntar é necessário, é importante. Na verdade, perguntar é vital quando nós queremos ajudar as pessoas. Nós precisamos conhecer as pessoas, descobrindo onde a mudança é necessária. Conhecer é um elemento fundamental
para o ministério pessoal, para ajudarmos pessoas. Você tem questões aí a responder nos seus momentos particulares sobre o que nós estudamos aqui. A grande questão é, conforme ministro aos outros, conforme ministra aos outros, você faz boas e bíblicas perguntas ou seu ministério é enfraquecido por suposições? Não tome a palavra ministério como algo formal. Nós estamos falando aqui do ministério pessoal. O ministério é serviço. É justamente o ser instrumento de Deus para servir pessoas. Não tenha medo quando as pessoas te procuram buscando ajuda de fazer perguntas. Não faça suposições. Pergunte. Isso é o que nós temos aprendido aqui. Que Deus, então, nos abençoe. Vamos encerrar orando.